Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudades, ainda estamos neste período de afastamento, ainda por vídeo, mas vamos firmes e fortes, porque afinal de contas a loucura ainda não acabou, mas temos que ter esperança, né, que logo logo isso tudo vai passar, que uma vacina exista, para que nós estejamos cada vez menos preocupados com tudo isso que está acontecendo, né? Alguns ruídos estão rolando aqui, porque afinal de contas, vocês sabem, né? Estamos em casa e tem algumas interferências que são super naturais, caminhão passando na rua, é uma beleza. Mas enfim, não por conta disso, vamos deixar de aprender e seguir, né, o nosso processo, mesmo à distância, assim, pertinho, eu aqui e vocês aí nesta telinha, né, do celular ou do computador de vocês, para que nós sigamos o nosso aprendizado. Então vamos lá? Trouxe uma coisa muito legal para vocês hoje, espero que vocês gostem, para que nós sigamos o nosso processo, não é? Que nós estávamos fazendo, né, no processo presencial, que é falar sobre tradução e interpretação, né? Mais especificamente, um texto que com certeza todos vocês conhecem, né, que talvez seja aí uma das orações mais conhecidas, pelo menos no mundo cristão, obviamente, né, que é o Pai Nosso, né, que tem um texto incrível, bonito, que traz uma mensagem, né, de amor e de compaixão para com a humanidade muito bonita, e acho que vale a pena nós estudarmos um pouquinho, né, as palavras e as frases e toda a estrutura desse texto que com certeza vocês todos conhecem. Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar ou já ouviu em algum lugar algum trechinho. Afinal de contas, nós temos todos os tipos de pessoas, né, gente? Temos pessoas que são de fé, pessoas que não têm fé nenhuma e tá tudo certo. O mundo é muito diverso, mas além, né, para muito além do significado religioso, porque nem todos são religiosos, né, tem o significado textual da mensagem que ela traz, que é uma mensagem de paz. Então isso é o que é mais importante. Então vamos conhecer agora como é que nós poderíamos utilizar de algumas estratégias, né, que nós já estávamos estudando para aprofundarmos, não é, este processo de tradução e interpretação, né? Vamos aqui lembrar de alguns aspectos que são super importantes, né, quando nós falamos de tradução e falamos de interpretação. Vamos lembrar algumas diferenças que há entre essas duas palavras, entre traduzir e entre interpretar. E vamos aqui por partes, obviamente, porque embora a oração seja curtinha, é necessário que nós decupemos em partes ela para que vocês entendam direitinho sobre como vamos fazer. Tá certo? Então, neste vídeo aqui, esse na verdade vai ser um vídeo introdutório e aí vai ter uma série deles que nós vamos pegar trechinho por trechinho para poder estudar todos eles. Espero que vocês gostem, tá? E vamos conversando nos grupos de WhatsApp e vocês vão me dando feedback sobre como vocês vão achando que está tudo bem? Espero que vocês estejam bem e vamos lá seguir com o nosso aprendizado. Bom, primeiro de tudo, vamos aqui entender duas coisinhas, duas palavras, na verdade, né? Duas. A primeira é tradução e a segunda é interpretação. Tudo certo? Traduzir. Traduzir a gente pode dizer o quê? Não vamos pegar o dicionário nem nada, vamos recorrer mesmo ao nosso saber, né, que é natural, partindo daqui. Sem nenhum conceito formal, na verdade, o que vem na cabeça de vocês, né, quando se fala em traduzir, ou este verbo, poderia dizer, né, este verbo tradução? Pensem aí um pouquinho. O que vocês acham que é isso? O que nós estamos querendo dizer quando falamos em traduzir algo? Traduzir, tradução. Bom, para começar o nosso pensamento, nós poderemos pensar em quê? Poderemos pensar em pegar vamos pensar num texto, né? Um texto que a gente chama de texto-fonte, ou seja, de onde eu vou tirar a fonte das minhas informações. Então vamos chamar isso aqui de texto-fonte, tudo bem? E um texto-alvo. Alvo me lembra
né, onde você quer chegar, no lugar onde você quer atingir, que é o texto que você vai, né, que você quer chegar, né, disso aqui. Então você tem um texto fonte e tem um texto alvo. O texto fonte é o texto que você tem, por exemplo, em português, que tem toda a estrutura gramatical, tem toda, né, a sintaxe, né, que são as estruturas das palavras, o léxico, que é como a semântica, né, como você vai organizar essas frases, porque ela tem uma ordem hierárquica, as frases, quando falamos no idioma, né, porque nós não podemos falar, por exemplo, eu me encostar à árvore. Não vai ter sentido. Então, é necessário que nós usemos as estruturas gramaticais, a estrutura do idioma como um todo, de forma correta ou minimamente entendível, porque, na verdade, o grande objetivo da comunicação é você se comunicar, obviamente. Parece tão óbvio o que eu estou dizendo, mas quem não se comunica se estrumbica, na verdade? Então, é necessário que você obedeça essas questões. Quando você tem no texto-fonte as informações que o texto está te dando, tá? O nosso objetivo, de fato, é pegar tudo que esse texto nos dá e fazer com que o texto-alvo, que é onde você vai chegar com ele, seja coerente, né? Ele seja entendível por quem faz parte daquela língua. Então, estamos falando de língua aqui, tá? Entenda tudo isso que você quis, né, traduzir. Então, vamos pensar em tradução como fazer uma versão de um texto para outro. No caso de um texto, né? Você vai pegar e vai fazer com que a outra língua que você queira, né, traduzir, versionar, tá? Ela traga o máximo de informações possíveis que tem neste texto fonte, tá? De modo que quem pegar esse texto-alvo vai entender no seu todo, né? Ou pelo menos pegar a grande ideia do que está sendo dito, do que está sendo expresso lá. Então vamos pensar em tradução como esta versão, uma versão de um texto que você quer, né, fazê-lo entender para um grande público que faça uso daquela língua. Agora vamos falar de uma questão linguística mesmo, né? De língua como língua, idiomas, tá? Quando nós falamos de língua, falamos de idiomas. A tradução ela pode ser feita também, né, nesse processo da fala, né? Por exemplo, nós podemos estar num ambiente de um evento onde está se falando inglês. Ao se falar inglês, vamos supor que nem todo mundo da plateia deste evento saiba inglês, ou saiba mais ou menos, né? Então o que vai precisar? Vai precisar de um intérprete, né, que é essa pessoa que simultaneamente, né, enquanto o evento está ali acontecendo, ele vai fazer essa tradução da língua, né, que está sendo falada e vai fazer essa tradução para a língua da plateia que está ali presente. Vamos supor que o palestrante fale inglês e a nossa plateia é composta de brasileiros que só falam português. Então é necessário que um intérprete faça esse processo de tradução e de interpretação, não é mesmo? Então, basicamente, né, essa plateia que está lá, ouvindo este intérprete, que é esta pessoa que está fazendo uma tradução ao mesmo tempo, não é, que a palestra está sendo dita em inglês, a plateia dos brasileiros vão ouvir, não é, aí a palestra em português. Então, deu para entender mais ou menos a diferença entre o processo da tradução e da interpretação? Acho que ainda não, né? Mas vamos dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Bom, em suma, ou seja, em resumo, o processo de tradução, ele compreende, tá, o processo diferente da interpretação. Mas, em suma, é praticamente a mesma coisa, mas não é. E confundi mais ainda do que explicar. Espera que eu vou destrinchar melhor ainda, tá? Diferença básica de tradução é, quando traduzir um texto ou qualquer coisa, né? É o tempo que este profissional, né, de línguas vai ter para fazer o seu trabalho. Então, quando você pega um texto,
o texto-fonte, você tem um tempo para pesquisar palavras, pesquisar uma série de questões referentes a esse texto. Você pode consultar materiais, você pode usar dicionários, você pode fazer todo um estudo, né, profundo sobre aquela obra, tá? E vai ter esse tempo para poder escrever todo esse texto, né? E a mesma coisa isso acontece também em Libras, por exemplo. Quando recebemos um vídeo em Libras e é necessário que nós transcrevamos esse texto para português, ou seja, nós fazemos um processo de tradução, tá? Nós pegamos a língua fonte, que no caso é a Libras, e traduzimos para a língua alvo, que é o português. Olha isso, tá? Então, é esse tempo maior que tem. Você vai ver, né? Parte por parte desse vídeo vai fazer a transcrição, vai fazer escolhas linguísticas, vai fazer escolhas de palavras, de frases, de terminologias, tá? Vai fazer adaptação cultural, por exemplo. Então, vai fazer todo um processo que requer um tempo maior. Tá certo? Agora, vamos pensar o que seja a tradução. Eu disse para vocês que a pessoa, né, que está fazendo esse processo de interpretação, ela está traduzindo, fazendo esta versão de um idioma para outra, ao mesmo tempo que uma palestra está ali sendo proferida, que está acontecendo. Então vocês percebem que este intérprete, ele não vai ter aí muito tempo para poder fazer esse estudo, essa pesquisa durante o evento. Obviamente que antes do evento, esse profissional vai se preparar, ele vai encontrar todas as palavras, né? O máximo de palavras, na verdade, que ele não conheça, né? Porque embora ele não saiba o que o palestrante vai dizer, né? Porque geralmente ele não sabe, né? Geralmente o palestrante não manda o material antes para o intérprete, e aí o intérprete vai ter que se virar aí no momento, né? Mas aí ele vai o quê? Minimamente se preparar antes, fazer toda uma pesquisa antes, para que quando ele chegue no momento do evento, né, ele consiga dar conta de fazer esse processo que é muito rápido, né? Então, o processo da interpretação ele se dá, né, ao mesmo tempo que a palestra, o evento, ou o que quer que seja acontecendo, que esteja acontecendo, né, ele dê conta de fazer esse processo. Então, deu para entender a diferença entre traduzir e interpretar? Traduzir, né, requer um tempo maior, um tempo de pesquisa e um tempo para entrega também desse trabalho. A interpretação é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o evento está acontecendo também o processo ali de tradução e interpretação, né, daquilo que está sendo dito nesse evento ou sinalizado, tudo certo? Então, em suma, gente, tá? Tem também essas diferenças aí da palavra interpretar, por exemplo. O que vem na cabeça de vocês quando vem a palavra interpretar? Quando você vai ver no dicionário, interpretar quer dizer dar o sentido exato daquilo que está sendo lido ou falado, o sentido exato. Mas, quando nós vamos pensar na atuação profissional mesmo, né, de traduzir de uma língua para outra, você acaba vendo que interpretação tem muito a ver com o saber, né? Claro, obviamente a língua que você estudou, mas tem muito a ver com as referências de quem está fazendo, né, este processo. E que não existe tradução e interpretação igual a outra. Por quê? Porque tem tudo a ver com aspectos culturais. E quando nós falamos de aspectos culturais, é necessário que nós compreendamos, né, a cultura do indivíduo que está fazendo este processo, né? Porque existe uma diferença muito grande, por exemplo, em alguém que morou na Alemanha, por exemplo, muito tempo, né? E que conviveu com o idioma diariamente, né? Porque além de aprender o idioma, essa pessoa ela também pegou ali aspectos culturais que são próprios da Alemanha. Diferente, obviamente, de quem estudou no Brasil, por exemplo, alemão, né? E fala muito bem, estudou gramática e tudo mais, mas tem muitos aspectos ali culturais que de repente ele não tenha, né, por causa da vivência diferente. Mas não quero dizer que quem morou na Alemanha fale ou trabalhe num processo de tradução e interpretação melhor do que quem mora no Brasil e só estudou numa universidade ou fez algum curso e tudo mais. Não é isso. O que eu quero dizer é as experiências, né, empíricas, né, as experiências como um todo, né, deste profissional é que vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, o que eu quero dizer tudo isso?
Quero dizer que o processo de tradução e interpretação é um processo muito pessoal. Cada um, né, de acordo com as suas vivências, dá uma interpretação que tenha que ter coerência, obviamente, não pode só porque eu vou interpretar isso à minha maneira e dane-se, todo mundo vai ter que aceitar. Não, essa interpretação ela tem que ter minimamente, né, alguns aspectos aí, alguns elementos que sejam relevantes para o todo, porque senão vai ser um trabalho mal feito, né? Então, essa palavra interpretação, ela dá muita margem, né, para muitas interpretações diferentes, porque tem muito a ver com a vivência de quem está fazendo e tudo mais. Então, podemos dizer que existe uma interpretação igual a outra, exatamente igual? Não, porque é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista, mas esses pontos de vista todos têm que estar embasados, obviamente, nas experiências, e essas experiências elas têm que fazer sentido para o todo, porque senão não vai fazer sentido mesmo, né? Assim, se eu fizer, eu vou interpretar a minha maneira a oração do Pai Nosso, que é o que a gente vai estudar agora. Não. Mas, ao mesmo tempo, tem essa abertura, né, para as inferências que as pessoas vão colocando, ou seja, as suas verdades, entre muitas aspas, naquilo que está sendo estudado, naquilo que está sendo dito ali e naquilo que é praticado socialmente. Ficou meio confuso ainda esse processo todo? Mas calma que na prática a gente vai ver como é que esses aspectos eles, né, funcionam de diferentes formas, né, ou de maneiras específicas. Tudo bem? Esse foi um vídeo introdutório para que nós lembremos de aspectos aí sobre o que é tradução e interpretação, e aí quando começarmos a estudar, né, esse processo de fato, aí é que nós vamos realmente relembrar algumas coisas que já discutimos para que nós aí consigamos seguir adiante no nosso processo. Tudo certo, gente? Então, esse é o primeiro vídeo, lembrando que tem outros, então acompanhem aí, tá? E vamos construir uma sequência didática interessante. Se surgir alguma dúvida, coloca lá no grupo, tá certo? Beijo para vocês, tchau!